Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve. Hora das Mães. Uns minutos para desligar o piloto automático e pensar fora da caixa. Pare, respire e sinta. Hora das Mães com Susana Matias. Bem-vindos à primeira hora do Haja Manhã para esta quarta-feira. Bom contar convosco aí desse lado. Este é o tal dia da semana em que temos a Hora das Mães com a nossa Susana Matias. Ela connosco preparada para mais uma das nossas conversas. Susana, olá, bom dia. Olá, bom dia. Como estás? Boa quarta-feira. Bom início de junho. Já cá estamos no novo mês. E esta semana, felizmente, com muita sorte minha, voltamos a ter convidada. Eu já estava com tantas saudades de ter convidados e de ser na rádio e de ser ao vivo. É com muita alegria que anuncio a minha convidada de hoje. Eu hoje tenho aqui comigo a Cátia Guerreiro. A Cátia Guerreiro, que eu conheci num contexto de saúde, porque é fisioterapeuta, das boas. E que, entretanto, me surpreendeu porque é escritora. É uma escritora e peras. A Cátia lançou um primeiro livro, um livro de poesia, que se chama A Poesia do Luto, da editora Poesia Impossível, e lançou este ano, certo, Cátia? Foi o ano passado. O ano passado. É. Mas antes de mais, bom dia. Bom dia. Olha, Cátia, muito bom dia, obrigada por teres aceito o meu convite e parabéns, porque eu sou fã de poesia QB e adorei o teu livro. Fiquei agarrada ao teu livro do princípio até ao fim. E antes de mais, eu gostava que falasses um bocadinho sobre o que é isto de andar agora a apresentar livros e de ser escritora. E é difícil, é fácil? Já vamos ao livro. Primeiro gostava de saber como é que uma fisioterapeuta é escritora e que desafios é que tem esta vida de escritora numa terra. A Cátia é de Olhão e vive em Olhão. Parecendo que nós não estamos num grande centro urbano, às vezes parece tudo um bocadinho mais difícil, pelo menos aos meus olhos. Como é que é isto? Ora, desde já bom dia não só aqui à Susana, mas também aos ouvintes. Como é que isto é ser fácil ou difícil? Eu acho que a dificuldade é sempre atenuada quando nós fazemos algo que nos apaixona. E apesar de todo este processo ter sido mais fácil do que eu esperava, a parte de publicitar e de andar nas apresentações e tentar publicitar tem sido um pouco mais difícil do que eu esperava. Por exemplo, eu quando publiquei o livro, a minha editora, que agradeço desde já, têm sido impecáveis comigo, ali a Rita Costa, a minha editora, que me aceitou e que foi a primeira a ver potencial em mim, muito obrigada. Mas eles enviaram-me um manual de marketing para escritor. Olha, viste, não sabia que isso existia. E então eu descobri que gostava muito de escrever, isso eu já sabia. Mas testavas marketing. Mas que agora não bastava escrever, ainda tinha de, além de ser fisioterapeuta, dar as minhas aulas de pilates e escrever, tinha de me armar em blogueirinha. E esta parte... Adorei, blogueirinha, muito bom. E esta parte para mim talvez tenha sido aquela que foi mais ok. Eu se quero abraçar isto, eu tenho de criar a minha presença online também. E tenho a dizer, Cátia, que a tua veia de blogueirinha é muito boa, porque o teu Instagram é muito bom, sempre atualizado, sempre com informações, sempre com próximos passos, sempre com convites para que quem te segue e quem gosta de te seguir possa saber onde é que te pode encontrar, nas apresentações dos livros, etc. E a deixar sempre assim um saborzinho de próximos capítulos. E por isso parabéns, por isso tens muito jeito. Tens muito jeito para blogueirinha. É um novo conceito. Pronto, ajudou o manual, tenho de confessar, só que exige aqui também algum tempo, então também existe disciplina. Porque quando nós temos várias tarefas para fazer, eu sempre fui muito organizada. Mas agora, além de ser organizada, tenho ali de me desdobrar, porque também quero não abdicar do meu tempo para a minha família, para os meus amigos,
mas sou daquela estirpe que quer viver tudo ontem. E então às vezes é difícil encontrar aqui um equilíbrio entre Kátia, respira, não tens de fazer tudo já, porque depois imponho-me timings que às vezes são um bocadinho ambiciosos, tenho conseguido cumprir, mas às vezes E não olha, é fácil. vou já fazer aqui um spoiler, que eu e a Kátia vamos fazer um próximo programa sobre as dificuldades que é este autocuidado e a importância que vamos ter, que isso tem, aliás, na nossa saúde mental, porque na verdade é essa disciplina e esses limites que nós nos autoimpomos, que muitas das vezes os mais difíceis são os do autocuidado, que depois vão ser um passo super importante para a manutenção da nossa saúde mental e do nosso equilíbrio, certo? Exatamente. Mas isto ficam para próximos capítulos, vá. Não vamos estragar já tudo no primeiro, estragar, ou seja, desvendar já tudo. Kátia, A Poesia do Luto. Meu primeiro livro. Um livro de poesia, ou seja, ser escritora não é fácil. Escrever poesia, na minha visão de quem não percebe nada, é ainda mais difícil e desafiante, porque às vezes as palavras que queremos dizer podem não ser aquelas que ficam na métrica certa, que rimam da forma mais correta, e para mim, é um alto desafio muito bem superado. Como é que foi a tua visão sobre isto? Ora, além de agradecer, tenho aqui a dizer que é um comentário curioso, porque eu já ouvi um bocadinho das duas coisas. Houve uma apresentação que eu fiz na FNAC da Guia, que quando no final eu abri espaço a perguntas, houve uma senhora que me abordou e que me disse: só quero fazer um comentário, que é, para mim, livros a sério são livros que contam histórias, são romances, pessoas que inventam histórias. Isto escrever o que se sente é muito fácil. Ai, E não eu para mim. fiquei a olhar para a senhora e pensei: uau, num mundo em que é tão difícil nós dizermos o que sentimos, esta senhora vai interromper uma apresentação que tinha ainda algumas pessoas para me dizer: olha, se calhar isto não é ser escritora. E eu, pronto, dei uma resposta muito cordial, muito educada, e foi engraçado que no final houveram duas senhoras que vieram falar comigo a dizer: olha, eu nem sequer gosto de poesia, mas tu foste tão querida a responder àquela senhora mal educada que eu vou comprar o teu livro. Viste, olha, ser politicamente correto vale livros. É sim, também vale. Olha, mas tenho-te a dizer, da minha experiência de leitura de livros, eu normalmente faço estes programas sozinha e apresento os livros sozinha, mas é ótimo ter-te aqui, é mesmo uma grande honra. Sem querer fazer spoilers sobre o tema é a poesia do luto, mas como é que tu abordas o tema no livro? Eu já te vou pedir para tu desmistificares daqui um bocadinho. Eu vou-te dizer que eu, do princípio ao fim, achei que ele estava escrito realmente na primeira pessoa e eu senti empatia por quem estava a escrever, neste caso por ti, ou por quem estava a viver aquelas emoções, por quem estava a viver aquela situação. É um livro que nos agarra porque nós queremos saber mais. É um livro que nos agarra porque nós estamos a sentir com quem escreveu. E para os nossos ouvintes que nos seguem há algum tempo sabem que um dos meus poemas preferidos é de Fernando Pessoa, ortónimo, que é a autopsicografia, onde ele diz, efetivamente, os que leem o que escreve na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas aqueles que têm, e é óbvio que eu tenho o meu cunho pessoal quando leio, mas é como se estivesse a viver e a sentir as emoções de quem passou por esta experiência. Queres falar um bocadinho sobre a tua inspiração e o processo, qual é a mensagem que tu queres transmitir neste livro? É assim, a minha ideia inicial foi criar um manual que fosse um companheiro para as pessoas que estão a sofrer. Porque nós vivemos numa sociedade que vive muito em silêncio e que sofre muito em silêncio. Porque parece que nós mostrarmos aquilo que sentimos é mostrar fraqueza. O que é contraproducente, porque nós somos seres com sentimentos e seres com emoções, e quando as queremos expressar, parece que há sempre uma barreira, que há sempre uma frase feita para nos darem a resposta. Tem calma, isso vai passar. Vai passar, a vida continua, está tudo bem. E é engraçado que a psicóloga Sara Magalhães fala nisso no jornal, não me quero aqui induzir em erro, mas no jornal, salvo erro, do Observador,
a dizer que mais importante do que aquilo que temos de dizer é aquilo que não podemos dizer. E estarmos a tirar a importância da dor da pessoa é uma dessas coisas. A pessoa não precisa de comentários, às vezes a pessoa precisa de um abraço, a pessoa precisa de companhia, a pessoa precisa de alguém que diga: hoje não tens de fazer o jantar se não tens cabeça para isso, eu faço. A pessoa não precisa de simpatia, precisa Exatamente. de empatia. E às vezes, ao queremos ser simpáticos, ao queremos dar aquela palmadinha nas costas, estamos, como tu disseste muito bem, a desvalorizar a emoção e o sentimento que a pessoa está a ter naquele momento. E é tão difícil para a pessoa já ter as próprias emoções. Se nós as vamos desvalorizar, estamos a dizer àquela pessoa: não sintas isso, está tudo bem, não sintas. Mas depois é sobre nós, não é? Eu fiz o meu papel, eu cheguei lá, eu tive presente, eu tive para o meu amigo. Tiveste? Tu chegaste lá e disseste: vamos ficar tudo bem, vamos beber uma cerveja. O que é que isso melhorou a vida da pessoa? Pôs mais um bocadinho do que sentiu para baixo do tapete, não é? Foi mais um bocadinho para baixo do tapete. E aqui eu quis, porque muitas das vezes, como nós não esperamos essas respostas ou não gostamos de algumas respostas, quis um companheiro silencioso. E como em várias situações da minha vida o livro foi o meu companheiro silencioso, eu achei importante para estas viúvas, porque o livro é contado na primeira pessoa, é uma obra de poesia um bocadinho diferente, porque normalmente os poemas são mais isolados e aqui os poemas contam uma história e faz sentido ler do início ao fim. E não vão conseguir largar, por isso estou já a avisar. A minha ideia foi mesmo esta, foi validar toda a panóplia de emoções e de sentimentos que a pessoa passa no luto. Tive de criar ali uma rede ou um fio condutor, portanto acabei por pensar na analogia do número 7, que é o número da perfeição. E então acabei por dividir em 6 capítulos, está próximo da perfeição mas não está, 8 poemas por capítulo, com a mesma lógica. E depois comecei a escrever. Ali a inspiração inicial foi lidar com uma família que estava a passar pelo processo de luto e eu senti muita culpa em todos eles, que é uma coisa horrível para se sentir no meio de um processo que já é de si difícil. E esta culpa estava muito associada a uns queriam chorar e não conseguiam porque estavam em entorpecimento emocional e sentiam culpa. Outros queriam chorar, mas não se permitiam a chorar porque tinham de ser fortes, aquela tal cultura portuguesa, homem não chora. E eu pensei: porquê que vocês estão tão focados nas coisas erradas? Não se sintam ainda pior, com uma situação que já é de si difícil, a sentir culpa. E mas a culpa é muito característica. A culpa é muito característica. E tendo em conta que, acho que posso fazer este spoiler, a personagem é uma mãe, nós mães temos sempre uma culpa, carregamos sempre muita culpa. E eu achei que talvez essa culpa ou esse fardo fosse mais fácil de carregar se houvesse um livro que acaba por tocar na psicologia, mas não ser técnico, em que validasse tudo o que estas pessoas estão a sentir. E onde é que toca na psicologia? Conta-me lá. Toca na psicologia porque os capítulos que eu defini seguem por base as fases do luto que foram descritas por uma psiquiatra em 1960 e que estão em voga desde então. Apesar de já se saber, e os estudos mais recentes dizerem que o luto não tem de ser um processo linear e não tem de passar pelas 5 fases que foram descritos na altura, continua a ser muito consensual que estas 5 fases podem estar presentes no processo do luto. Não tem que ser pela ordem não tem de linear ser pela ordem, que está descrita, mas normalmente... Exatamente, e podem haver retrocessos, não tem de ser linear no sentido de eu passo todas de seguida. As fases são a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação, e elas nem sempre acontecem assim. Mas eu quis trazer aqui emoções dentro de cada fase que as pessoas pudessem ler e reler e sentir: ok, alguém já sentiu o mesmo que eu, portanto está tudo bem com o facto de eu me sentir assim. Sem dúvida. E olha, por acaso acho que estas 5 fases do luto, porque também as aprendi o ano passado nesse sentido, são sem dúvida difíceis, e acho que todos nós, ou todos os que nos estão a ouvir, em algum momento da sua vida também já passaram por um processo de luto, e por isso é que tu também aqui no livro dizes que este livro é sobre ti, mas que é sobre quem lê, e é sobre todos nós, porque na verdade todos nós já passamos por isto,
por luto e pelas emoções que estão aqui, mais umas do que outras, mais profundas, menos profundas, com mais facilidade, com menos dificuldade, com menos facilidade, mas faz parte do decorrer da vida e da história de todos nós passar por estes momentos. E eu acho que é, acima de tudo, muito importante, porque é como tu dizes, é um amigo silencioso. E é um amigo silencioso que pode ficar ali na mesa de cabeceira, porque há coisas inevitáveis na vida e uma delas é a morte. E acaba por ser um tabu, não é? Parece que nós, principalmente as crianças, são completamente afastadas do facto da morte ser uma realidade. Até começa com os animais. Nós temos um animal de estimação e nós, em vez de dizermos que o nosso animal de estimação foi para o céu ou que já não está connosco, arranjamos ali às vezes metáforas que nem sequer são reais e não permitirmos uma despedida. Mas essa despedida faz parte de nós edificarmos-nos como pessoas mais fortes e que foram capazes de superar um processo difícil, que é o luto. E acho que faz falta trazer isso para a mesa, porque eu sou uma leitora ávida, eu leio muito, e eu não conheço muitos livros que explorem o tema da morte. O tema de forma a normalizar aquilo que se sente. Talvez, se calhar, se fale pelo meio, ou com embelezamentos, ou pelo meio de um romance, mas um livro que transporte meramente emoções, eu acho que a poesia nisso cria ali uma diferenciação. Acho que a poesia consegue transmitir muito com muito pouco, muitas poucas palavras para muito sentimento. Olha, e quem nos está a ouvir e que está curioso, o livro não é muito grande, até vou ver aqui o número de páginas, contudo, incluindo os agradecimentos, tem 91, por isso não há desculpa. É como digo, tenho a certeza, é poesia, por isso também não tem páginas cheias de texto, e eu tenho a certeza que se comprarem este livro, A Poesia do Luto, da nossa querida Cátia Guerreiro, quando começarem a ler, não vão conseguir parar, por isso que não tenham que trabalhar cedo na manhã a seguir ou assim, porque depois vai ser chato, não é? vão Quem nunca? Cátia, gostava que, se fosse possível, que escolhesses um poema, assim, dos teus preferidos, para leres para os nossos ouvintes antes de encerrarmos, porque a Cátia vai voltar, está bem? A Cátia vai voltar e nós temos mais uns assuntozinhos para falar. Mas eu estive aqui a escolher, a tentar escolher, mas pensei, não. Hoje assim, não estás sozinha, por isso hoje deixas a Cátia Eu tenho o meu favorito, mas, todavia, porém, isto é um programa sobre mães. Por isso, se calhar, faz mais sentido ler um poema que fala sobre filhos, não é? Pode ser, não, mas não obstante, digo-te já que isto é um programa, chama-se Hora das Mães, mas é para pensar fora da caixa, por isso vale tudo. Então pronto, vou para o meu favorito. Sim, vale tudo, vá. O meu favorito chama-se Doce Negação e diz o seguinte: arrumei o nosso armário, passei a tua roupa a ferro, fiz uma máquina de brancos, em casa revi-te em todos os cantos. E nos entretantos, tu não vens, mas eu espero. Sentei-me do meu lado do sofá. Deus me livre de usar o teu. Continuo a fingir que estás cá, porque sempre dissemos que o limite do nosso amor era o céu. Nunca pensei ser assim, irracional, mas nada disto parece natural. Nunca pensei ser assim, irracional, mas continuo a comprar-te o jornal. Mantenho gestos pequenos, na esperança vã de te manter vivo. Para os mais atentos, sabem bem que preferia ter eu morrido. É hoje que voltas, meu querido. Olha, estou toda arrepiada, não sei se sou só eu, se os nossos ouvintes lá em casa também ficaram, mas eu estou verdadeiramente arrepiada, porque os poemas são lindos e contigo a ler ainda tem um outro brilho. Obrigada. Cátia. As minhas professoras de português levavam-me aos concursos de poesia todos, então essa parte da declamação eu fui treinando. Não, está muito bem treinada. Professoras de português podem validar, por favor, que eu não percebo nada de português, não sou muito boa. Cátia, não sei se há assim algo que gostasses de dizer, onde é que os nossos ouvintes podem comprar o livro, ou alguma coisa que achas que tenha ficado a faltar e que não queres ir embora sem dizer hoje. Ok, primeiro que tudo, mesmo que não leiam o meu livro, leiam. Acho que é muito importante instigarmos a leitura. Porque em 2022 60% dos portugueses não leram um único livro e eu acho que isto é um dado assustador. Temos de ler mais.
ler faz parte da edificação do nosso ser e da nossa cultura, acho que isso é muito importante. Portanto, independentemente do meu ou não, leiam, por favor, e se quiserem ler o meu, A Poesia do Luto, de Kátia Guerreiro, está à venda na Book, na Bertrand e na FNAC. E se tiverem sorte, a gente depois qualquer dia combina aqui um evento, porque pronto, eu já disse que há próximos capítulos, vá. E pode ser que ela depois possa assinar os livros, não é? Claro, porque não? E até porque sigam o Instagram da Kátia. Diz lá o teu Instagram. KátiaGuerreiro.escritas. Se lerem, também peço sempre a quem me lê que me mande um feedback. Pode ser bom ou pode ser mau. Eu gosto de feedbacks de toda a forma. Mas é sempre muito bom seguirem o Instagram da Kátia, porque ela vai dizendo onde é que vai passando, vai apresentando o livro em vários sítios, os desafios que vai tendo pelo caminho, porque se calhar também está aqui alguém a ouvir-nos que pode ter o sonho de escrever, e esse sonho é um sonho fantástico e que a nossa querida Kátia conseguiu agora publicar o primeiro livro e vamos continuar lá a ver levantar voo, mas outros também podem conseguir, por isso não desistam dos vossos sonhos, Nunca. Vão seguindo a Kátia, peçam-lhe conselhos, falem com ela e o importante é continuarem a acreditar e a seguir o sonho. Obrigada. Obrigada a todos. E até para a semana. Nós voltamos. Rádio Gilão Tavira. Para sintonizar, navegar.